Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender no local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Olá a todos, é com enorme prazer que damos as boas-vindas ao ciclo 2024 de webinários do Sicopn, quinta às 5. Estamos entusiasmados por dar continuidade a esta iniciativa que tem como objetivo promover a partilha de conhecimentos e experiências na área da construção. Neste ciclo, iremos abordar uma variedade de temas relevantes e atuais, trazendo especialistas e profissionais reconhecidos para partilhar as suas perspectivas e conhecimentos. Temas como sustentabilidade, inovação, segurança no trabalho e novas tecnologias serão alguns dos pontos em destaque. Acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta poderosa capaz de impulsionar a evolução e o desenvolvimento na construção. Por isso, convidamos todos os interessados a juntarem-se a nós nesta jornada de aprendizagem e networking. Fiquem atentos ao nosso programa para conhecerem todas as sessões e palestrantes. Estamos empenhados em oferecer um programa diversificado e de elevada qualidade que corresponda às vossas expectativas e necessidades. Juntos, vamos ajudar a impulsionar o setor da construção para um futuro mais sustentável e inovador. Até breve. Bem-vindos a um webinar quinta às 5. Meu nome é Joana Santos, eu trabalho no Laboratório de Materiais de Construção do Sicopn. Para quem não sabe, o laboratório tem acreditação do IPAC há mais de 30 anos e desde 1994, portanto já é do milénio passado. Eu sou responsável do setor quer das misturas bituminosas, quer dos solos, e neste momento venho cá falar-vos de outro produto que está no mercado, que é muito usado na construção, que é os RCD, que é os resíduos de construção e demolição. Venho-vos falar como é que isto vai ser afetado a nível internacional, nacional e depois a nível mesmo de obra. Portanto, eu vou-vos basicamente dar uma apresentação em pirâmide invertida, onde começamos pela Comissão Europeia, depois por Portugal e depois pelo panorama mesmo de obra. Primeiramente, e para quem não sabe, o que é um RCD? Um RCD é um resíduo de construção e demolição. São resíduos provenientes de várias ampliações, de demolições, de conservação e de derrocada de edificações. Tem por constituição heterogénea. São exemplos tijolos, blocos cerâmicos, betão em geral, solas, rochas, tubulações, fios elétricos, etc. Este webinário tem como título Critérios de aplicação de obra em RCD, de acordo com as especificações do LNEC, mas antes de entrarmos aí, vamos então começar o que é que se passa a nível internacional. E acima de tudo pensar como o RCD como uma coisa com valor que vamos reutilizar e vai nos poupar bastante dinheiro em obra.
Na conferência da Comissão Europeia de 30 de novembro de 2024, o tema foi The New Construction Products Regulation, cuja tradução é a regulação de produtos da construção, foram debatidos e comentados o que é que vai mudar muito em breve na construção. A marcação CE vai se manter, mas, no entanto, agora a marcação CE vem com adicionante a parte ambiental. Vai continuar a ter os critérios de físicos, mecânicos, de fabrico, mas, no entanto, agora com a componente ambiental vamos ter que indicar qual é a origem do produto, como é que o produto vai ser utilizado, qual vai ser a sua finalidade, qual será o seu tempo de vida e, finalmente, qual é que vai ser o seu fim. O seu fim pode ser reutilização, pode ser reciclagem ou pode ser considerado em aterro. Muito por alto. Em termos macroeconómicos, o que é que isto significa? Vamos passar de uma economia linear, que é basicamente baseado no princípio produz, utiliza e deita fora, onde é um sistema onde os recursos são extraídos para fabricar produtos que eventualmente se tornam resíduos e são desperdiçados. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos uma economia circular. O que é uma economia circular? É uma economia cujo modelo de produção de consumo envolve a partilha, o aluguer, a reutilização, a reparação e a renovação de reciclagens de produtos existentes, enquanto possível. Desta forma, o ciclo de vida dos produtos é alargado. Na prática, a economia circular implica a redução do desperdício e dos resíduos ao mínimo. Quando um produto chega ao seu fim de vida, os seus materiais são mantidos dentro da economia circular, e deste modo são utilizados novamente e vamos criar valor. Só para vos dar um breve chega. O ano passado, 4,8 milhões de solos foram colocados em aterro. Destes 4,48 milhões, 98,6 eram considerados solos não perigosos. Porquê é que não vamos reutilizar este material? Porquê é que não estamos a utilizar meios que o nosso planeta nos dá? O que é que nós vamos fazer? Mesmo os solos contaminados, e quando são perigosos, podemos fazer remediação de solos, quer por químicos, biológicos, físicos, há sempre meios de utilizar. Vamos arranjar maneira de não desperdiçar tanto daquilo bom que o planeta nos dá. O que é que está a ser feito em Portugal? O Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2030 definiu 2 planos estratégicos para os resíduos. Estamos a falar de resíduos urbanos e resíduos não urbanos. Os resíduos urbanos são aqueles que são produzidos em contexto doméstico. São os resíduos de recolha indiferenciada e de recolha seletiva das habitações, incluindo o papel, o cartão, o vidro, os metais, os plásticos, biorresíduos, os equipamentos elétricos, eletrónicos, os resíduos e pilhas e acumuladores. São objetivos estratégicos para o Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2030, prevenir a prevenção de resíduos a nível de quantidade e perigosidade, promover a eficiência na utilização de recursos e contribuindo para, novamente, uma economia circular. E vamos tentar ao máximo reduzir os impactos ambientais. Os objetivos estratégicos são prevenir a produção de resíduos ao nível da quantidade e da perigosidade, promover a eficiência na utilização dos recursos, contribuindo para uma economia circular e reduzir os impactos ambientais negativos através de uma gestão de resíduos integrados e de maneira sustentável. E quais são os objetivos para os resíduos não urbanos? Estamos a falar do PNU, do Plano Estratégico para os Resíduos Não Urbanos de 2030. Estamos a falar de resíduos hospitalares, resíduos agrícolas, resíduos industriais e resíduos de construção e demolição, entre outros. E são resíduos setoriais e que resultam tipicamente de atividades económicas. Qual é a visão PNU 2030? É promover a prevenção e a gestão de resíduos integrados no ciclo de vida dos produtos, centrados numa economia tendencialmente circular e que garantam maior eficiência na utilização de recursos naturais. O PNU 2030 está subdividido em vários capítulos e subcapítulos, sendo que são as ações para a gestão de resíduos não urbanos no setor da construção e demolição, em que implica essencialmente a reutilização de componentes em obra, o mapeamento, inventário de materiais pré-demolição e as auditorias da pré-demolição. E estas auditorias são extremamente importantes para depois
sabermos exatamente o fim que vamos dar aos materiais. As ações, a ação 1 é promover a reutilização dos componentes em obra. A ação 2 é criar um mecanismo de mapeamento e de inventário de autorias pré-demolição. Porquê pré-demolição? Nós temos um edifício e vamos demoli-lo. Então o que é que vamos fazer? Vamos separar tudo que é vidro, vamos separar tudo que é enchimento de paredes, vamos separar, vamos calcular as quantidades que vai ter de betão, vamos calcular as quantidades que tem de madeira e vamos fazer uma triagem prévia a estes materiais. Então, o que é que nós pretendemos nestas auditorias pré-demolição? Aumentar significativamente a quantidade de materiais ou componentes passíveis de reutilização, o que reduz os consumos de recursos naturais, energias e emissões atmosféricas. E aumenta significativamente a quantidade e as qualidades de materiais enviados para reciclagem e valorização, com a redução dos custos de entrega do operador de tratamento de resíduos. Reduzir a palavra-chave. E, acima de tudo, o que é que nós estamos a fazer nisto tudo? Fomentar a economia circular, conforme aquilo que foi indicado há pouco. Uma das maiores ações, e que eu acho extremamente importante, é promover o cumprimento do referencial 10% de incorporação de obras públicas. Estamos a falar do PRNU 2030, portanto, em 5 anos, vamos ter que ter 10% dos materiais que são de resíduos de construção a introduzir em novas obras. Há ainda a ideia de estender isto às obras particulares, mas isto ainda não faz parte do PRNU 2030. Também promover a articulação e a cooperação entre os principais responsáveis pelas infraestruturas nacionais, no sentido da aplicação de RC10 em obras, tal como já vem na aplicação das infraestruturas de Portugal, onde tem uma componente de reutilização de materiais. E a ação 5 é regular a utilização dos resíduos para o enchimento de vazios de escavação. Para quem já está habituado a estas formas de falar, vamos falar também um pouquinho nos códigos de ler. Os resíduos de construção e demolição são essencialmente materiais heterogéneos. Portanto, aqui nos códigos de ler, eles entram normalmente como, para serem reutilizados, entram como um conjunto heterogéneo de tijolos, betão, argamassas, misturas bituminosas, mas sempre com o cuidado de sabermos que não podem ter materiais perigosos. Feita esta primeira abordagem, essencialmente, nas auditorias pré-demolição, o que é que vamos fazer agora? Vamos pegar no RCD e vamos ponderar onde é que os poderemos reutilizar. Para isso, existem as especificações do LNEC. Estamos a falar de 7 especificações do LNEC que nos dizem onde é que os poderemos reutilizar. Agora, não os podemos reutilizar de qualquer forma. Temos que caracterizá-los primeiro, quer mecânica, fisicamente e quimicamente, para ver se não são nocivos, quer para os locais de aplicação ou para o ambiente. Temos a falar da especificação LNEC E483, que é o Guia para a Utilização de Agregados Reciclados de Misturas Bituminosas Recuperadas em Camadas. Guia para a especificação 484, que é o Guia para a Utilização de Materiais Provenientes de Resíduos de Construção e Demolição em Caminhos Rurais e Florestais. A especificação LNEC E485, Guia para a Utilização de Materiais Provenientes de Resíduos de Construção e Demolição em Preenchimento de Valas. A especificação E471, Guia para a Utilização de Agregados Reciclados Grossos em Betões de Ligantes Hidráulicos. Especificação LNEC E472, Guia para a Reciclagem de Misturas Bituminosas Quentes em Central. Especificação LNEC E473, Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas não ligadas a pavimentos. E a especificação LNEC E474, Guia para a Utilização de Materiais Reciclados provenientes de resíduos de construção e demolição em aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte. Todas estas especificações têm características muito próprias, têm características físicas, químicas, que têm que ser cumpridas para poder ser reutilizado. E mesmo dentro da própria especificação, podem não ser usados em todo o âmbito da especificação. Vou passar a dar um exemplo. Há critérios comuns a todas as especificações do LNEC. Primeiro, as misturas bituminosas
quando são utilizadas nestas especificações, não podem ter alcatrão. O alcatrão é um elemento cancerígeno, perigoso, e era muito utilizado nas estradas há cerca de 60 anos, mas neste momento não é usado nas estradas. O que é usado nas estradas são betumes de pavimentação, é um subproduto do petróleo, não é usado o alcatrão. Também no que respeita ao amiante, quando houver suspeita da sua existência, não se pode usar este RCD. Portanto, tudo que é considerado resíduo perigoso, e se tiver o mínimo de resíduos perigosos, estes não podem ser contemplados para a reutilização. Pelo facto dos resíduos de construção e demolição das estruturas de betão e de alvenaria apresentarem, regra geral, alcalinidade elevada, não devem ser utilizados na proximidade dos materiais. Por exemplo, tubagens de alumínio e galvanizadas, suscetíveis à corrosão neste tipo de ambiente. Vamos falar agora nos critérios de aplicação por RCD. De acordo com a especificação 485, nós temos limitações. Portanto, quando se prepara o RCD, devemos ter algum cuidado a triá-lo, de modo a que não se torne irrelevante para aquela especificação a sua reutilização. Portanto, o que é que nós pretendemos na 483? Queremos utilizar misturas bituminosas recuperadas em pavimentos rodoviários. Primeiro, a granulometria deve ser um 0,31,5. Aí não há hipótese, não podemos fugir a isto. E o fresado constituinte desta especificação deve estar entre os 30% e os 6% de todo o material. Na especificação 484, há várias dimensões máximas que pode ter, sendo que normalmente é um AGE, é um 0 qualquer coisa, sendo que esse qualquer coisa poderá ser um 0,40, um 0,80 ou um 0,180. O RCD pode ser uma mistura heterogénea. Na especificação 485, podemos ter uma panóplia enorme de dimensões, vai do 20 ao 180 e, novamente, o RCD pode ser uma mistura heterogénea. Na especificação 471, estamos a falar de materiais de betão que vamos reutilizar em betão. Esta norma tem critérios muito específicos e muito rigorosos. Temos que ir à norma de produto e verificar quais são as dimensões a usar. Na especificação 472, que é a Guia para a Reciclagem de Misturas Bituminosas Quentes em Central, estamos a falar novamente do 0,31,5. O constituinte fresado deve se encontrar entre 95% a 100% de todo o material, ou seja, nós não podemos ter material diferente, só podemos ter nesta constituição deste RCD agregados naturais e mistura bituminosa fresada. Não temos hipótese nenhuma de utilizar outro tipo de material. Pela especificação NEC 473, Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas Ligadas de Pavimento, o RCD pode ser uma mistura heterogénea, mas o constituinte betão terá de ser superior a 50%. Na especificação 474, Guia para a Utilização de Materiais Reciclados provenientes de resíduos de construção e demolição em aterro, estamos a falar de granulometrias que podem ir até aos 150 e o RCD pode ser uma mistura heterogénea. Como é que as especificações do LNEC se organizam internamente? Cada especificação do LNEC tem uma classe própria. E o que é a classe? É como o RCD se enquadra em termos de constituintes. Quais são os constituintes que podem estar presentes neste RCD? Betão, agregados não ligados, pedra natural, materiais bituminosos, elementos de alvenaria e de materiais argilosos, como tijolo e ladrilhos, algum vidro, não muito, material flutuante. Este sim é considerado um bocadinho dúbio, pode-se ter uma coisa muito ligeira, mas mesmo muito pouco, e materiais coesivos, plásticos, borrachas, assim, muito pouca quantidade. Vou-vos dar agora um muito breve exemplo, como é que o RCD se enquadra em termos constituintes. Nós temos agora um exemplo, tem associado à especificação LNEC E474, que é considerada a mais abrangente das especificações do LNEC, onde temos uma constituição de betão de 50%, de vidro de 15%, de agregados não ligados de 25%, de resíduos de misturas bituminosas de 5%, tem flutuantes 2,1 cm3 por quilo e de X tem 0,3%.
Como vocês podem ver aqui no quadro, o que é que acontece? Como é que vamos classificar isto? Então, somando, no ponto 1, somando os resíduos de betão, mais o vidro, mais os agregados não ligados, temos um valor total de 90%. Portanto, conseguimos encaixar na classe quer B, quer na classe C. De seguida, vamos ver a quantidade de vidro. O vidro tem 15%. Portanto, podemos eliminar a classe B e assumimos que tem que ser uma classe C. E agora o que é que temos que verificar, já tendo a classe? Temos que verificar todos os outros componentes que estão conformes. Temos que verificar a conformidade dos restantes componentes. E assume-se que este material está tudo conforme o quadro apresentado, é considerado uma classe C. Então, vamos voltar novamente às auditorias pré-demolição. Cuidados a ter durante a triagem dos RCDs. A eliminação o mais possível de materiais de categoria X, que são os materiais coesivos, a argila e o solo. A argila e o solo nós podemos reutilizar noutros sítios, portanto, não vamos misturá-lo com os outros materiais que vão ser reciclados. Vamos tentar eliminar o mais possível os materiais ferrosos e não ferrosos, a madeira não flutuante, o plástico, a borracha e o estuque. Okay? O constituinte X, para ser reutilizado em qualquer uma das especificações do NEC, deve ser inferior a 1%. A percentagem aceite, portanto, desta categoria é mesmo muito pequena. Há só uma pequena alteração nas especificações 474, 484 e 485. O constituinte argila e solo não é considerado na categoria X, mas sim uma categoria à parte, que é a parte de solos. Portanto, vamos ter uma maneira de contabilizar esta categoria de uma forma completamente diferente. Outros cuidados que temos de ter, muitos cuidados em ter na triagem dos RCDs. Muito cuidado no armazenamento. Vocês têm que armazenar o RCD de uma forma muito cuidada, de modo a que não apanhe materiais que possam torná-los. Portanto, nós vamos ter tanto cuidado na demolição, mas depois vamos ter que ter algum cuidado redobrado também no armazenamento. Porquê? Porque basta uma breve contaminação de plásticos, de madeira, basta estar ao ar livre e apanhar muita matéria orgânica que pode tornar o RCD não elegível para ser reutilizado. Já tivemos situações onde o RCD foi carregado para o laboratório com uma pá carregadora e a pá estava suja. A pá tinha muitos materiais de plástico, contaminou o RCD todo. Esse material não pôde ser reutilizado em obra. Os flutuantes, portanto, aqui neste momento estamos a falar dos materiais flutuantes. Todos os materiais flutuam. Se o material flutuante for superior a 5 cm3 por quilograma, não vamos poder utilizar este material. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que ensaiamos 20 kg de material. Assumindo que todo este material está retido no peneiro 4 mm e passado no 60 ml. O volume inicial da proveta é 600 ml, o volume de flutuantes é 750 ml. Neste caso, o volume é 150 cm3. Vamos ter uma quantidade de flutuantes de 7,5 cm3 por quilograma. Ou seja, neste caso, o RCD vai chumbar porque tem muito material flutuante e não pode ser reutilizado. Então, temos de ter muitos cuidados durante a triagem do RCD. Nós não queremos uma panóplia de resíduos onde está lá colocado tudo. Onde estão lá fios, onde estão lá fios elétricos, onde está lá betões, tijolos, argamassas, amianto. Não é isso que se pretende. O que nós queremos fazer é com que os materiais sejam triados mesmo antes de ser feita a demolição, para podermos reutilizá-los com cuidado. A triagem conduz a um muito melhor aproveitamento dos recursos. Voltando novamente às especificações do LNEC, agora vamos entrar na parte da categoria das especificações. Cada especificação do LNEC tem categorias próprias. E esta categoria vai depender de quê? Dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização, nomeadamente a análise granumétrica, o zoometileno, o Los Angeles, o microdeval, as partículas esmagadas nos agregados grossos, entre outros.
Então, vamos dar novamente um exemplo para ser mais fácil vocês compreenderem o que é que significa isto da categoria. Por exemplo, temos um RCD cujo D máximo, ou seja, a máxima dimensão do agregado é 63 mm. O passado acumulado é o 0,074. Eu estou a falar da especificação 474, que é a única, neste momento, que utiliza a especificação do NEC para fazer análise granulométrica. Todas as restantes utilizam já a norma europeia dos agregados, a 933-1. Depois temos a qualidade dos finos 0,5, que o que é isto da qualidade dos finos? É o valor do resultado do azometileno multiplicado pelos retidos, pelos passados acumulados no peneiro 2 mm. Temos um losange de 39, um microdeval de 40 e, de acordo com os parâmetros já disponíveis, nós assumimos que é a categoria desta especificação é um MAT 2. Então, e agora vamos partir para a componente química. Há dois componentes químicos que têm que ser avaliados, que é o teor de sulfatos em água, de acordo com a especificação EN 17044, parte 1. Muito cuidado com esta especificação. A nossa ideia é fazer pela alínea 10.2 e não pela 10.1. Porquê? A linha 10.1 é apenas para agregados artificiais e naturais. O que nós queremos é fazer pelos ensaios para os reciclados. Portanto, esta especificação tem que ser feita pela linha 10.2, que é apenas para os agregados reciclados. A outra parte, a química, que é mais pesada a nível de química, o que é que nós temos que fazer? Temos que classificar aquele RCD como passível de ser colocado em aterro de resíduos inertes. Outros parâmetros que nós temos que ter bastante atenção são os ensaios de caracterização e libertação de substâncias perigosas. As especificações do UNEC estão datadas desde 2006 a 2009, portanto, os decretos-leis, entretanto, mudaram e o decreto-lei que está constante na especificação não é o que está a ser utilizado. O UNEC emitiu uma emenda já para corrigir o decreto-lei que é utilizado neste parâmetro, que é a tabela 2, neste momento o que estamos a usar é a tabela 2 da parte B do anexo 2 do Decreto-Lei 102 de 2020. E o que é que diz este Decreto-Lei? Vamos verificar uma série de características químicas e vamos verificar se elas estão abaixo do valor limite permitido para a colocação deste material em aterro de resíduos inertes. Então, o que é que se verifica nesta tabela? Uma série de metais, como o antimónio, cádmio, chumbo, etc., o índice fenol, o carbónico orgânico dissolvido, o mercúrio, os sólidos dissolvidos totais, os cloretos e os sulfatos. Nós vamos analisar cada um destes parâmetros e depois vamos confirmar se eles estão abaixo dos valores limites apresentados na tabela 2 do Decreto-Lei 102 de 2020. Estando todos ok e todos os outros parâmetros forem avaliados e estão classificados e passam de acordo com a categoria e com a classe, podemos reutilizar estes materiais. As várias especificações têm uma série de ensaios que são necessários fazer. No entanto, às vezes não é preciso fazer todos os ensaios. Porquê? Vou dar um exemplo. Na especificação 474, o resultado do enquadramento da classe deu um MB, ou seja, é uma mistura essencialmente constituída por misturas bituminosas. E vamos supor que o D máximo, a máxima dimensão do agregado, é de 80. Então, o que é que acontece neste decreto-lei? Vamos à categoria e ela dá um MAT 2. No MAT 2, para a classe MB, ele não é necessário fazer quer o losange, quer o microdeval. Então, não é necessário fazer estes ensaios, porque não existem limites ou parâmetros definidos para aqueles parâmetros. Na mesma especificação, conforme a classe, podemos ou não fazer todos os ensaios presentes. Porquê? Vou-vos dar um breve exemplo. Por exemplo, na especificação 474, se tivermos o resultado da classe 1MB, que é essencialmente uma mistura bituminosa, basicamente quase tudo de mistura bituminosa, e vamos supor que este material tem um D inferior a 80 mm, o que é que acontece? De acordo com a tabela, a categoria dá um MAT 2, a classe 1MB, então não temos critérios de aplicação para losanges e microdeval. Então não vamos fazer estes ensaios e não precisamos de os fazer.
As especificações do NEC têm uma panóplia de critérios de reutilização e aplicação bastante exigentes, e nós devemos sempre verificar todos os componentes se estão conforme ou não estão conforme, ok? E a partir disso podemos reutilizar ou não esses materiais. Só para vos dar um breve chega, o laboratório irá dar uma formação em RCDs, exatamente, cujo o âmbito disto será os critérios para a aplicação da RCD de acordo com as especificações do NEC, onde vamos falar em várias especificações, onde vamos ter vários exemplos, onde podemos fazer alguns ensaios, onde iremos fazer alguns ensaios das especificações, e poderemos ter vários exemplos para podermos enquadrar cada exemplo do RCD de acordo com os critérios das especificações do NEC. Novamente, muito obrigada por virem à quinta às 5 e estarei disponível a responder às vossas questões. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por continuarem connosco aqui nos nossos webinários. Hoje agradeço também à Joana, nossa colega aqui no laboratório, por ter vindo apresentar este tema com este entusiasmo que lhe é normal. E é um tema que é muito relevante para o setor da construção civil, esta crescente preocupação com a sustentabilidade e o impacto ambiental faz também com que tenhamos tido muita gente interessada em assistir a este webinário. Apesar disso, não tivemos até agora nenhuma questão, creio eu que não tivemos, mas eu vou aproveitar para falar já sobre o seguinte. O CICOP tem já definido curso para fevereiro do próximo ano, portanto, sobre este tema. Serão 2 dias de formação, a ter início no dia 27 de fevereiro. Portanto, quem tiver interesse em aprofundar este tema, pode já agendar para fevereiro do próximo ano poder realizar esta formação. Está no nosso site, na área do laboratório da formação, e acho que é uma forma interessante de poderem depois aprofundar um bocadinho mais, porque como vemos na apresentação é realmente muito extenso e há muitas alterações e se calhar faz sentido para quem está na área poder inscrever-se nesta formação. E então, enquanto eu disse isto, foram aqui chegando algumas questões que eu vou, Joana, se me permites, vou passar já aqui a fazer a primeira questão, está bem? Então, alguém pergunta que relativamente à reutilização de resíduos em obra, é sempre obrigatório a realização de ensaios? É sempre obrigatório a realização de ensaios, desde que a fiscalização assim o obrigue, não é? Outra questão. Quando não temos a certeza se um resíduo é perigoso, é preferível fazer análises ao mesmo? Um resíduo perigoso nunca pode ser colocado em obra, portanto, nós temos sempre, então, mais quando nós temos noção que ele pode ter algum tipo de perigosidade, tem que ser sempre analisado, isso é inquestionável, não é? Não podemos usá-lo de maneira nenhuma. Temos aqui outra questão colocada pelo António Faria, que diz: todos estes ensaios terão custos acrescidos. Serão considerados nas listas de PU, talvez tu saibas o que isto significa, Joana, dos donos de obra, ou serão suportados pelos empreiteiros? Não sei responder a isso. O que eu acho é que todos os ensaios, estes ensaios terão que vir em caderno de encargos, já em prior, antes de ser iniciado o trabalho.
Isto já as auditorias pré-demolição devem ser feitas e todos o tipo de custos calculados. Temos aqui uma pergunta do Rui Xavier, mas essa eu posso já, aliás, eu já, entretanto, já fui dizendo, que ele pergunta se há alguma formação sobre... não, afinal ele quer saber se há alguma formação sobre pré-demolição. Neste momento não está previsto nada, mas obrigado por nos dar boas ideias. Pode ser aqui um tema, então, a considerar aí no laboratório, pensarem se não faz sentido, então, lançar aqui uma nova formação nesta área. Aqui a Karina pergunta, em relação às auditorias de pré-demolição, questiona-se o seguinte, quais as competências que um auditor deve ter? Num concurso público, quem elabora o documento? Nós ainda não estamos a trabalhar sobre isso, portanto, eu ainda não tenho conhecimentos em relação a este assunto, porque a nossa ideia aqui era passar mais os ensaios que são feitos em laboratório, não nas auditorias pré-demolição. Porque é que eu dei esta chega da pré-demolição? Eu acho que a maior parte não conhece este tipo de palavreado e isto vai começar a ser muito usual. Mas neste momento ainda não temos informações de competências de auditor, etc. A Sofia Romão pergunta, quem verifica no terreno se as empresas cumprem as recomendações do NEC? ACT. Tem aqui outra questão. Qual é a data prevista para a entrada em vigor da marcação CE mais ambiental? Joana. Isto ainda está a ser revisto a nível de Comissão Europeia. As reuniões kick-off, ou seja, aquelas reuniões onde se reúne a informação toda, ainda estão a ser feitas na Comissão Europeia e isto depois vai ser disponibilizado para os vários países. Neste momento ainda não há prazos, embora haja prazos 2030, portanto isto tem que ser uma coisa bastante célere, não vamos estar aqui muito tempo a empatar. Quem está metido nas comissões técnicas vai andar depressa com isto. Alguém também pergunta se os ensaios têm de ser sempre realizados por laboratórios. Existe alguma listagem? Os ensaios têm que ser realizados em laboratórios e existem as listagens dos ensaios que têm que ser feitos consoante a especificação do LNEC. Se for ver a especificação do LNEC, ela indica quais são os ensaios que podem ser feitos. Em relação a laboratórios, se é essa a questão que está a colocar, os laboratórios de materiais de construção devem estar aptos para fazer pelo menos a maioria destes ensaios. Mas o laboratório do Cicop nos estará com certeza, não é, Joana? Sim. Ok. Deixa-me só ver que eu acho que me perdi aqui. Os ensaios têm de ser sempre realizados. Exato. Temos aqui outra questão que é a realização de ensaios não é sempre obrigatória. A emenda do LNEC que referiu na apresentação refere isso mesmo. Acho que há alguém a dar uma resposta, não será, Joana? Sim. Então. Outra questão aqui. Os resíduos com ler em espelho é obrigatório realizar sempre os ensaios? Não percebo o que quer dizer ler em espelho. Peço desculpa. Não percebo a pergunta.
eu não sei se ainda é possível fazerem a questão, poderiam aqui, se calhar, alterar a questão, ou então depois questionar diretamente aqui a Joana, no nosso site na área do laboratório tem o contacto dela, podem sempre fazer alguma questão mais específica se assim o entenderem. Mas pronto, se ainda conseguir reformular a questão, ainda talvez consigamos dar aqui a resposta. Vamos então avançar. Aqui o Gonçalo Réfega questiona o seguinte: para a aplicação de RCD em obra, como aterro, sem os comprovativos de não contaminação, os materiais podem ser rejeitados à partida? A questão é, se vai colocar os RCDs em obra, sem comprovativos de não contaminação. Não refere-se já se tem que fazer o ensaio ou se foi feito, não é? Pois, exatamente, não sei responder a isto. Havendo esta dúvida, acho que é preferível depois colocar esta questão por escrito e depois a colega tentará ajudar se pronto, tendo depois ou pedindo aqui alguma ajuda para responder certinho àquilo que nos coloca. Outra questão, pelo Carlos Gonçalves, diz com ensaios que classifiquem um solo como contaminado sem ser perigoso, pode ser aplicado na mesma obra ou deve ser removido para vazador autorizado? Os solos não contaminados podem ser usados na mesma obra, sim. Aqui outra questão. Foi falado do problema dos solos que muita quantidade vai para resíduo. O problema disto é as regras e os custos que temos de cumprir para classificá-lo como subproduto e, portanto, é mais fácil enviar como resíduo. Enquanto isto não for mais agilizado, vamos continuar a enviar os solos para resíduo. Joana, eu não sei bem se isto é uma questão, mas se Pois. quiseres dizer algo sobre isto. Ainda a semana passada tive uma formação de reabilitação de solos. Mesmo os solos contaminados, nós podemos sempre reabilitá-los. A parte de como vemos estes resíduos é que nós temos que repensar nisto tudo, porque é o que eu digo na formação. O ambiente é só um, quer dizer, nós só vivemos neste planeta, só temos este planeta para viver. Nós temos que começar a pensar, às vezes, não em termos económicos, mas sim no nosso futuro e nas gerações futuras. No mundo que queremos deixar, não é? Para os Exatamente. nossos descendentes. Ora então, outra questão diz: boa tarde, E485 diz-nos que se os materiais provenientes de RCD selecionados e de origem conhecida, não é necessário avaliar a libertação de substâncias perigosas, é correto? Isso é correto, mas não é para essa especificação, é para qualquer especificação. Isso está no Decreto-Lei 102 de 2020, ok? Não é preciso se soubermos a origem conhecida, o problema é que a maior parte das vezes não o sabemos. Aqui, esta questão, há bocadinho acho que já referiste, mas alguém pergunta quem é que pode fazer as auditorias de pré-demolição? Já foi respondido acima. Mas podes dizer, Joana? Não posso, porque neste momento não temos ainda conhecimentos Ainda para não isso. tem. Ok. Ainda não existe essa especificação, é isso, Joana? Relativamente a quem vai fazer a auditoria, ok.
Outra questão, em algumas das especificações LEC é considerado o tempo máximo de armazenamento de materiais em obra? Não conheço tempo máximo. Não. E a Rita pergunta, e não sou eu, para os RCD serem utilizados em caminhos de circulação em obra, é necessário fazer todos estes ensaios? Acho que isso é uma questão para colocar à sua fiscalização. E o Nuno Silva pergunta se as especificações LNEC são obrigatórias em obras particulares. As especificações da LNEC não são obrigatórias. Não. Aqui, deixa-me aqui ver alguém diz correção. A realização de ensaios não é sempre obrigatória. A emenda do LNEC que referiu na apresentação refere isso, mesmo para os ensaios de libertação de substâncias perigosas. Eu acho que aqui há alguém que nos está aqui a ajudar também a dar algumas respostas, Joana. Portanto, isto aqui é alguém que está a fazer uma correção a algo que foi dito. A Cândida Campos pergunta, quando o RCD é aplicado no seu estado natural na obra ou em outra obra, também necessita de cumprimento LNEC? Isso eu creio que é a definição de RCD. RCD significa resíduo, demolição e construção. Portanto, o que é o estado natural? Ele vai ser sempre uma composição. Portanto, em princípio, precisará sempre de ser verificado os critérios do LNEC. E agora creio que é a última questão, que é, os RCD apenas podem ser utilizados para os fins definidos nas especificações do LNEC? Por exemplo, podemos utilizar RCD para aterros de plataforma sem que sejam de infraestruturas várias, exemplo dos logradouros de edifícios? Novamente, tenho que perguntar à sua fiscalização. Ok? Pronto, Joana, creio que não temos mais questões e até respondemos a bastantes, tendo em conta que quando terminaste a apresentação não tínhamos nenhuma. Portanto, há aqui algumas questões, como isto está numa fase inicial e de preparação, algumas questões ainda vão ter que ser afinadas, mas com certeza que em fevereiro, na data em que a formação nesta área está prevista, aqui já haverá algumas certezas mais relativamente a algumas dúvidas aqui que ainda não foi possível responder. Portanto, para quem tem realmente interesse em estar nesta área, pode já, aliás, eu não sei se consigo colocar aqui o link eu vou tentar até colocar aqui o link que eu creio que poderá ficar definido para todos, para poderem fazer a partir daqui até já a inscrição. Eu resta-me agradecer aqui à Joana que fez esta apresentação e veio aqui realmente ajudar-nos a esclarecer algumas questões. Há ainda algumas coisas para trabalhar. Dizer que todas estas formações ou outras do laboratório e não só, de toda a formação de SICOPN, podem encontrar no nosso site ou acompanhar-nos nas nossas redes sociais, porque temos sempre toda a informação disponível. E queria apenas deixar a informação que vamos ter no dia 5 de dezembro o nosso último webinário deste ano, que vai ser entre 3 instituições, que vai ser a Universidade do Minho, uma empresa que é a Casais e o SICOP. Portanto, vamos falar aqui sobre as microcredenciais, um tema também, de certa forma, interessante, tem que ver com as formações do catálogo, mas oportunamente iremos enviar a informação. Agradeço a todos a presença. Joaninha, queres despedir?
Muito obrigada pela presença de todos. E eu estarei aqui no laboratório sempre que precisarem de alguma questão relacionada aqui com os RCBs, com as especificações do LNEC, etc. Obrigada a todos. Bom, obrigada a todos e conto com alguns no dia 5 de dezembro. Até lá e boa tarde.